Diz assim a Bíblia Sagrada: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Pai santo e querido, socorre-nos, Senhor, porque nós precisamos tanto de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, de maneira que a Tua santa palavra e todas as verdades aqui reveladas pelo Senhor penetrem no nosso coração e verdadeiramente transformem a nossa vida e nos ensinem a andar na Tua presença. Perdoa-nos os pecados, dá-nos a Tua bênção nessa hora, Senhor, nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este primeiro capítulo do livro de Samuel, ele é sobremaneira importante. Por quê? Por diversas razões. A primeira delas tem a ver com o contexto histórico da passagem. Se os irmãos perceberem, o que antecede o livro de Samuel é o livro de Juízes, Ruth, Josué, e nós encontraremos Israel como uma confederação tribal, sem grande coesão, sem grande união, 12 tribos independentes, ligadas por vínculos espirituais e religiosos a Deus. E nós vamos observar que o livro de Samuel, nós encontraremos uma transição marcante de uma confederação de tribos para uma monarquia instituída e unida debaixo de um único rei. Então, Samuel é o homem de Deus, é o profeta de Deus,
que será por ele usado para a transição de uma confederação de tribos para uma monarquia. Portanto, um momento muito importante na história política, na história social e na história religiosa da nação de Israel. Todas as implicações e desdobramentos desta vontade de Israel de ter um rei como as demais nações, nós não vamos entrar, porque o tempo não vai nos permitir e nem será o alvo da mensagem desta manhã. Na verdade, o tema que eu quero abordar com os irmãos é sobre o tema da oração, porque eu creio que neste texto nós encontramos algumas lições preciosas sobre a soberania de Deus, quando ele executa e concretiza historicamente os seus planos, e a maneira como ele usa a nossa vida, as nossas orações, para que os seus planos se concretizem, mesmo quando nós não temos a mínima ideia da grandeza do que Deus está fazendo. Como Ana não tinha a menor ideia de que Deus, por seu intermédio, levantaria um dos grandes e um dos maiores homens de Deus de toda a história, não só da vida da nação de Israel, mas da história do mundo. Ela não se dava conta de que, na sua providência, sabedoria e soberania, Deus lhe havia cerrado a madre. Deus lhe havia impedido de dar à luz a um filho, para trazer Samuel à existência. E por intermédio de Samuel, fazer uma obra revolucionária e marcar uma transição dificílima de uma confederação de tribos para uma monarquia. Portanto, um momento maravilhoso e muito importante na história do povo de Israel. E eu gostaria que ao final desta mensagem o irmão e a irmã se sentissem estimulados a orar, mesmo quando não discerne a grandeza, a magnitude daquilo que subjaz, daquilo que está por trás, daquilo que Deus está fazendo através das nossas orações, muitas vezes motivadas por questões pessoais, como foi o caso de Ana. Aqui, meus irmãos, nós temos uma definição de oração. Ana disse: derramei a minha alma perante o Senhor. Eu lhe pergunto, o que significa orar? Irmãos, quem não derrama a sua alma perante o Senhor, não ora. Orar é derramar a alma. Imaginem um líquido, a água que está no copo, e você derrama, você entrega, você dedica. Quando você derrama, você está tirando de si, você está dando, você está fazendo uma entrega total. Ana derramou a sua alma perante Deus. E oração é isso. Eu posso me dirigir a Deus, lhe fazer pedidos e lhe apresentar gratidão, e ainda não ser oração. Pode ser uma reza, pode ser um rito da minha religião, mas eu só oro quando realmente eu consigo derramar a minha alma perante o Senhor. Isso é oração. E a razão por que nós muitas vezes não oramos é porque não vemos os resultados da oração. E a razão por que muitas vezes não vemos os resultados das orações é porque não derramamos a nossa alma perante o Senhor. Conseguimos orar com os olhos enxutos, conseguimos orar com o coração frio e achamos que isso é oração. Se os irmãos lerem a biografia dos homens de Deus, homens que Deus usou de uma maneira toda especial, por exemplo, Martinho Lutero, os irmãos se surpreenderão com o que lerão, porque Martinho Lutero, por exemplo, fala sobre o cansaço e o profundo desgaste que ele se sentia e ficava após o seu momento de oração, porque quando ele orava, ele se derramava na presença de Deus, pela humanidade, pela reforma, pelas pessoas. E isso, meus irmãos, desgasta. E isso exige emocionalmente, espiritualmente, muito de cada um de nós.
Portanto, orar é derramar a alma na presença de Deus. E quem não derrama a sua alma diante de Deus, simplesmente rezou. Então, pare para pensar se há vida na sua, entre aspas, vida de oração. Até que ponto as nossas orações se tornaram rotineiras, mecânicas, repetições vãs, às vezes impensadas, que para desencargo de consciência nós simplesmente fazemos todos os dias e não conseguimos passar quase nenhum tempo na presença de Deus. Faltam assuntos e falta realmente acreditar que Deus está presente. A vida de oração de muitos, meus irmãos, é considerada árida, é considerada uma vida de oração impotente. E é óbvio que quando você não encontra-se com Deus e Deus com você na hora da oração, é muito difícil você ter vontade de fazer algo se o Espírito Santo de Deus não estiver de fato tomando conta daquele momento. E eu creio que Ana, apesar da sua dor profunda, ela conseguiu derramar a sua alma. E a questão é, por que é que nós só conseguimos derramar a nossa alma na presença de Deus só quando nós temos problemas? Irmãos, eu tenho certeza que os momentos mais preciosos de cada um dos irmãos, se os irmãos registrassem, aqueles momentos mais maravilhosos de oração foram aqueles onde os irmãos conseguiram derramar a alma diante de Deus, mas só conseguiram porque estavam com dor, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, porque quando o povo de Deus não sofre, não passa adversidades, não enfrenta tribulações, ele quase não tem tempo de orar. Um exemplo é o culto de quarta-feira. Eu sei que muita gente, por exemplo, estuda a quarta-feira, mas eu sei que mais da metade da igreja está em casa vendo novela ou fazendo qualquer outra coisa, mas não vem orar. Por que não vem orar? Porque não está enfrentando problemas. Quando nós enfrentamos problemas e nós sofremos, aí nós damos valor à oração. E quando a dor é muito aguda, então ela nos atinge tanto a ponto de nós conseguirmos derramar a alma na presença de Deus. Mas eu gostaria que você aprendesse a derramar todos os dias a sua alma na presença de Deus, sem que necessariamente tivesse que ter um motivo, uma razão de dor ou de sofrimento, mas você derramasse a sua alma diante de Deus pelas almas perdidas, por aqueles que hoje estão sem Deus e sem salvação. Orar por um avivamento espiritual do povo de Deus. Orar pelos enfermos da igreja. Orar pela juventude, pelos adolescentes da igreja. Cada geração que passa é mais difícil ser cristão, porque o mundo caminha de uma maneira que as tentações vão multiplicando, as facilidades ainda mais. Não é fácil ser cristão hoje. É muito mais difícil do que no passado, porque as oportunidades e as tentações são ainda maiores. E nós, meus irmãos, só oramos pelos nossos problemas e nós não derramamos a nossa alma na presença de Deus pelos adolescentes da igreja, pelos jovens da igreja. Orar é derramar a alma. E, meus irmãos, uma coisa eu sei: quando você derrama a alma diante de Deus, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso conseguir derramar a alma na presença de Deus. Não há nada, não há nenhum prazer nessa vida que chegue aos pés desse momento, quando a sós com Deus, como Jesus ensinou, porta do quarto trancada, você fala com o Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto te ouve, e você consegue derramar a sua alma na presença dEle. Não há maior privilégio do que ser visitado pelo Espírito de Deus, do que ter uma comunhão profunda com Deus. Ana, meus irmãos, viveu esse momento. A Bíblia diz que a razão para Ana derramar a sua alma perante Deus, as razões de Ana, as razões de Deus. Quais eram as razões? Ana era estéril. E a Bíblia, meus irmãos, a compreensão, a cosmovisão, a maneira como a palavra de Deus entende o mundo, a realidade,
é a de que Deus é o Senhor absoluto e está no controle de tudo, de todas as coisas. Não há coincidência, não há acaso, não há absolutamente nada que fuja ao controle total de Deus. Portanto, se Ana não tinha a capacidade de ter filhos, Deus lhe cerrou a madre, Deus a impedia, porque se Deus quisesse que ela desse a luz, ela daria luz, porque em última instância, tudo o que acontece na terra está debaixo da vontade e do querer santo de Deus. Nossa capacidade de entender isso, meus irmãos, é mínima, mas nós precisamos aprender a crescer na compreensão da providência de Deus. E por 2 vezes a Bíblia afirma que o Senhor lhe havia cerrado a madre. É claro que hoje nós levaríamos Ana para fazer uma tomografia, uma ultrassonografia, e com certeza a medicina diria que ela tem um problema na trompa, ela teria um mioma, ela teria alguma coisa, alguma explicação a medicina encontraria para justificar ou para explicar o fato dela ser incapaz de conceber. Mas, segundo as Escrituras, Deus lhe havia cerrado a madre. Porque quando Deus quer uma coisa, meus irmãos, não tem mioma, não tem trompa, não tem nada. Ele faz as coisas acontecerem. Tudo está debaixo da sua providência. A mão invisível da providência divina opera. Por isso, meus irmãos, nós temos que aceitar as coisas como elas são. E entender que há uma vontade, talvez para nós, ou provavelmente indecifrável, incompreensível, mas há uma vontade sábia do Todo-Poderoso por detrás daquilo que nos acontece e nos fere, e nós não entendemos. Eu estava no aeroporto e começou na televisão um aviso, uma moça bonita, vestida de maneira sensual, dizendo: agora você vai ter o corpo com o qual você devia ter nascido, agora você será do jeito que você sempre sonhou, em 36 vezes, cirurgia plástica. E aí começou. Irmãos, quando eu não aceito o meu nariz, quando eu não aceito a cor dos meus olhos, quando eu não aceito o tipo de cabelo que eu tenho, a altura que eu tenho, eu estou dizendo que Deus errou, e que eu vou ter os olhos, o nariz e a boca do jeito que eu quero. Irmãos, hoje há uma necessidade profunda de sucesso, de aceitação, e isso passa pela imagem, e o homem hoje se torna refém dessa futilidade, de achar que eu só serei vitorioso e aceito se eu tiver aquela determinada imagem. É a mesma coisa não aceitar que Deus é soberano, inclusive no que diz respeito à minha altura, a cor dos meus olhos ou do meu cabelo, ou a cor da minha pele. Irmãos, Deus é soberano e Deus está por detrás de tudo e de todas as coisas. E as Escrituras entendem que Deus havia cerrado a madre daquela mulher. Isso é muito interessante também por uma outra razão. Se os irmãos lerem o capítulo 1 de João, do Evangelho de João, encontrarão no versículo 3 dizendo que tudo foi feito por Deus o Pai por intermédio de Jesus. E no verso 10 o mesmo verbo, foi feito, aparece. Só que no verso 6 começa assim: houve um homem, é o mesmo verbo, a mesma conjugação, e disse: houve um homem, João Batista. Ora, o verbo significa criar, fazer. Se todo o universo foi feito, é porque foi criado e não existia. Logo, o que é que o Evangelho de João está mostrando? Que João Batista foi criado por Deus propositadamente, porque com pais idosos e também uma mãe estéril, ele nunca existiria se ele não tivesse sido feito ou criado, o que prova que quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele traz à existência alguém que pelos meios normais de concepção não viria, para fazer uma obra e deixar claro que aquela obra é uma obra de Deus. A mesma coisa com Samuel. Samuel nunca existiria a não ser por uma ação soberana de Deus. Deus lhe fechou a madre, mas porque Samuel teria que cumprir, Deus precisava de um homem, e Deus usa homens, Deus levanta homens. Não há muita democracia nas Escrituras. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele levanta uma pessoa, e às vezes uma pessoa como Jonatas, que está absolutamente persuadido de que quando Deus quer operar,
para ele não há impedimento. Ele pode operar através de um único homem ou de um exército de 1 milhão de homens. Deus é soberano e não há impedimento para eles. Se os irmãos lerem o livro de Samuel, verão o papel extraordinário que esse homem cumpriu. Mas ele foi um milagre de Deus, porque Deus o criou, Deus o trouxe à existência para cumprir um papel. Então os irmãos vão observar que Ana é uma mulher, e ela tem um problema, e Deus é eterno, é o Senhor e tem planos. Deus quer fazer a transição da confederação tribal para a monarquia. Deus quer ungir o primeiro e o segundo rei por intermédio de Samuel. É preciso um ministério profícuo, um ministério forte naquele momento para fazer a transição. Tem que ser alguém especial, tem que ser alguém ungido. E Deus precisa de um homem, e ali tem uma mulher estéril. Então as razões de Ana são os seus problemas particulares. Ela não dimensiona o que Deus fará por intermédio daquele problema que ela vive. Mas Deus tem as suas outras razões. E os irmãos vão ver como é bacana a soberania de Deus, como é maravilhoso perceber os grandes e eternos planos de Deus, que se concretizam através das nossas coisas. É uma enfermidade de uma pessoa, é um acontecimento que para ela não faz sentido e é tão particular, e Deus vai usar aquilo para outras coisas muito maiores. Ana, meus irmãos, era uma mulher triste, era uma mulher frustrada, porque ela não tinha filhos. Na época, isso significava duas coisas: ela estava sendo castigada por Deus, e isso era considerada uma grande vergonha. Ora, para nós hoje que vivemos numa sociedade que faz tantos abortos, e países como a China que proíbem mais de um filho por causa de uma superpopulação, é até difícil entender por que na época era tão difícil para uma mulher não conceber e não dar à luz. Mas mesmo assim a Bíblia diz que o seu esposo a amava. Embora, pelo conceito da época, ela era uma mulher amaldiçoada por Deus, porque Deus lhe havia cerrado a madre. A Bíblia diz que ano após ano, aquela família adorava a Deus. E depois de oferecer o sacrifício pela culpa e pelo pecado, então se oferecia o sacrifício que era chamado de oferta pacífica. Era um animal que era sacrificado, e esse animal, parte do animal ficava com o sacerdote, parte do animal era queimado para Deus, e uma boa parte, ou a grande ou a maior parte do animal, voltava para o ofertante. Era uma oferta pacífica, e eles iriam numa refeição em família comer aquela parte do animal. Era uma oferta pacífica porque era uma oferta que celebrava a comunhão restaurada com Deus através da oferta da culpa e a oferta pelo pecado. E aquela oferta pacífica lembrava uma coisa: se Deus nos reconciliou com Ele, fez a expiação do pecado e da culpa, a oferta pacífica ensina que deve haver paz e bons relacionamentos entre as pessoas. E nesse exato momento de uma comida, de uma oferta pacífica de comunhão e de gratidão, era a hora que Penina, não é? A pior hora, a hora menos adequada para aquela mulher provocar e irritar a Ana. Os irmãos vejam que a porção da comida que era dada para Penina e seus filhos, cada um recebia um quinhão, uma parte do todo que cabia a cada um. Mas Ana, porque não tinha filhos, recebia um só quinhão, uma única parte. E ela era humilhada. Meus irmãos, eu não queria entrar aqui nesse assunto, mas Eucana diz assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Se eu perguntasse agora à minha esposa, eu não sou melhor do que essa filha? E se você perguntasse se é melhor para a sua esposa do que todos os filhos que você já deu para ela, será que ela diria sim? Será que ela diria não? O fato é que Eucana se garantia, ele era um bom marido, ele amava a sua esposa, a ponto de lhe dizer que ele era melhor do que 10 filhos, para quem não tinha um único filho, e sofria tanto por não ter um único filho, um marido melhor do que 10. Os irmãos podem ter uma ideia do valor de Eucana.
E Ana não o retratou. E o silêncio dela significa que ele, de fato, era um bom marido. Irmãos, pela primeira vez nas Escrituras, Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. E essa maneira de chamar a Deus vai se repetir pelo livro de Samuel, Crônicas e Reis, de maneira abundante, e algumas vezes nos profetas, para dizer que Ele é o Senhor dos exércitos, e aí nós vamos encontrar os exércitos de Israel, as estrelas, e vamos encontrar os anjos, para dizer que Deus é o Senhor de todas as forças espirituais. Para Ana, Deus não era só aquele que à frente de Josué e dos exércitos de Israel invadiu a terra prometida para obter grandes vitórias nos campos de batalhas. Ele era o Senhor dos exércitos celestiais, ele era soberano sobre tudo e todas as coisas, e ele poderia dar a Ana a vitória sobre a sua inimiga. Como? Lhe dando um filho. A Bíblia diz, irmãos, no verso 10, ela, Ana, com amargura de alma. A alma de Ana estava tão amargurada que se os irmãos colocassem o dedo na alma de Ana e colocassem o dedo na sua língua, vocês iam sentir o fel da amargura da alma de Ana. E ela orou assim, com alma amargurada, e ela chorou muito. Eu não sei se você já orou assim, se já chegou, você já viveu uma situação da sua vida de profunda amargura, e você orou a Deus com muitas lágrimas. É difícil não se identificar com Ana. E Ana, meus irmãos, ela faz um voto de santidade para seu filho. Ele não cortaria cabelo como Sansão, ele seria nazireu, desde o ventre materno, consagrado e dedicado ao Senhor, e ele seria dado a Deus por todos os dias da sua vida. Então os irmãos observem que Deus queria um homem e uma mulher queria um filho, e Deus lhe dá um filho para que ela lhe dê o homem que ela quer. E eu vejo, meus irmãos, que Deus responde às orações de acordo com a sua vontade. Orar não é dobrar a vontade de Deus à nossa, é dobrar a nossa à dele. Orar, meus irmãos, é pedir que Deus nos abençoe com bênçãos que farão com que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na terra. Prestem atenção nisso. Ana queria um filho, Deus queria um homem. Deus lhe deu o filho e ela lhe deu o homem. E é assim, tudo quanto Deus puser nas nossas mãos, Deus está nos dando para a obra dele, para os propósitos dele. Tenha certeza disso, que tudo, a saúde. Irmão Josias Lira sofreu um atentado, morreu, quase morreu, e ele disse, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu entendi que Deus estava dizendo, eu vou novamente te dar a vida para você entender que ela tem que ser vivida para mim. Talvez nós precisamos sofrer um atentado para entender uma coisa que nós deveríamos entender o tempo todo, que tudo que Deus nos dá é para Ele, não é para nós. Mas Deus nos dá riquezas e nós sonegamos o nosso dízimo. Deus nos dá tanta coisa e nós sonegamos porque nós achamos que as coisas que Deus nos dá é para nós, quando Deus nos dá para que os propósitos dele se cumpram. Isso significa, meus irmãos, mudar a compreensão do sentido da vida. Deus existe para que nós vivamos para Ele. Ele não é um coadjuvante, Ele não existe para me ajudar a chegar onde eu quero. Eu existo para cumprir os seus planos sobre a face da terra. E é isso o problema pessoal e particular de Ana, uma mulher humilhada pela sua situação estéril, provocada e irritada pela sua adversária. Essa é uma situação particular. E Deus vai trazer à existência um homem por intermédio de quem Ele vai concretizar seu plano eterno. Até porque o Messias, a esperança messiânica, ela vai crescer de maneira muito forte, porque Deus prometeu que o descendente de Davi teria um reino eterno. Então o reino, ele viria por intermédio da mediação de Samuel. Que coisa espetacular! E é assim, meus irmãos, que nós devemos orar. Quando Deus diz não, é porque não tem planos dele por detrás. Quando Deus diz sim, é porque tem planos. Se Deus lhe tem preservado a vida e a saúde, é porque existem planos maiores.
Por isso Deus não tem permitido a sua partida, a minha partida, porque no dia que o nosso papel estiver cumprido, meus irmãos, não há mais nada para fazer nesse mundo. Deus nos leva, e não importa se nós vamos reclamar com Ele, porque nós não queremos que Ele leve as pessoas que nós queremos perto de nós. Deus é Deus, e Ele faz segundo a sua vontade. E esse primeiro capítulo de Ana, meus irmãos, de Samuel, através da vida de Ana, é um exemplo maravilhoso de como orações particulares, por problemas particulares, Deus usa para a sua glória e para a concretização dos seus eternos propósitos. A Bíblia, meus irmãos, nos diz que Ana não era só uma mulher de alma amargurada, ela também disse: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Uma mulher de alma amargurada, uma mulher de espírito atribulado, cheia de tribulações, mas ela conseguiu derramar a sua alma perante Deus. Sabe por quê? Porque da multidão das suas preocupações ou cuidados e da multidão dos seus desgostos, ela falou com Deus. Irmãos, se você tem muitos desgostos, se você tem muitas preocupações, se a sua alma está amargurada, se você é um homem ou uma mulher atribulado ou atribulada de espírito, é com Deus que você tem que estar, é na presença de Deus que você tem que derramar a sua alma. Ninguém resolve os nossos problemas. Não adianta querer buscar conforto no álcool, querer buscar conforto nos prazeres, enveredar por um mundanismo, numa tentativa de compensação. Nada, absolutamente nada resolve a amargura da nossa alma, a tribulação do nosso espírito, a multidão dos nossos desgostos e das nossas preocupações. Temos que fazer como Ana, aprender a derramar a nossa alma diante de Deus, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de culpar todo mundo, parar, meus irmãos, de querer responsabilizar tudo e todos pelo que nos acontece, e derramar a nossa alma diante de Deus, porque só Deus, entenda isso, só Deus é quem pode tratar conosco, confortar, curar o nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, que Ana foi embora e já não era triste o seu semblante, porque quem consegue derramar a sua alma na presença de Deus não levantará a mesma pessoa. Ana se levantou e foi embora sem saber se Deus iria lhe atender. Mas mesmo sem saber, já não era triste o seu semblante. Ana perdeu a fome, ela não tinha vontade de comer, ela não tinha vontade de nada. Poderíamos dizer que ela estava em depressão. Uma mulher de alma amargurada, espírito atribulada, multidão de desgostos, multidão de preocupações. Mas quando nós derramamos a alma na presença de Deus, irmãos, a alma derramada, ela traz esvaziamento. Não dá para botar Coca-Cola num copo que está cheio d'água, você tem que derramar a água. 2 copos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou você é cheio de si, ou você é cheio do Espírito. Quando nós derramamos a alma na presença de Deus, isso implica um esvaziamento de nós, para Deus nos encher do seu Espírito. E é isso que acontece, quando você consegue de joelhos, derramar a alma diante de Deus e verdadeiramente entregar aquilo que o faz sofrer, ou o desafio que você tem pela frente nas mãos de Deus, você se levanta outro, você se levanta outra. Eu já experimentei isso. O seu semblante fica diferente, porque o coração alegre traz beleza para o rosto, e é possível sorrir mesmo aguardando uma resposta de Deus, que pode ser sim, como pode ser não. Irmãos, Deus nos transforma quando nós oramos. Jesus foi transformado quando orava no jardim do Getsêmani. O seu rosto brilhou, as suas vestes brilharam. Na hora, no momento no qual ele orava, ele foi transformado. É ali, é de joelhos que Deus nos muda. Eu devo ser diferente do que sou, e tenho certeza que muita gente aqui não gosta de ser como é, e sabe que os problemas que tem, eles são produtos da maneira como cada um de nós é. Mais da metade dos problemas que todo mundo tem é causado por eles mesmos, por nós mesmos. E eu digo, como eu queria ser diferente, porque eu tenho gerado tantas situações que estão gerando tantos problemas. Eu quero mudar.
Quem é que muda alguém? Só Deus muda, e Deus nos muda quando nós nos humilhamos, nos ajoelhamos e derramamos a nossa alma da multidão dos nossos desgostos, das nossas preocupações, a amargura da alma, o espírito atribulado, mas derramado diante de Deus, irmãos. Aí o Espírito Santo enche, conforta, fortalece, e a gente levanta dos joelhos, consegue agora comer, consegue agora enfrentar as lidas do dia a dia, porque quem renova as nossas forças é Deus. Irmãos, não desprezemos a oração, não desprezemos esses momentos, eles são fantásticos, eles são maravilhosos, eles são renovadores. Não adianta chorar nos ombros das pessoas, não adianta reclamar, é só Deus. Vamos nos tornar um povo de oração. Se necessário, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore de madrugada. Clame ao Senhor dos exércitos. Você tem inimigos, Ele é o Senhor dos exércitos que nos dá a vitória. Você tem situações difíceis, é Deus. E Ana se dirige ao Senhor dos exércitos, aquele que está à frente dos anjos que obedecem às suas ordens. Orar, meus irmãos, é um privilégio, é maravilhoso. Muitas vezes nós estamos abatidos, sem forças e sem motivação para prosseguir. Mas quando derramamos a nossa alma, e isso para mim é sinônimo de orar, nós nos levantamos dali, meus irmãos, igual a um trator, dispostos a enfrentar tudo o que estiver pela nossa frente. Mas é só Deus, é só dele que vem essa força. Não é à toa que Paulo diz diversas vezes: fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se na força do seu poder, fortifica-te na graça. Por quê, irmãos? Porque sem isso nós não conseguimos. Eu sei, e isso também já me aconteceu, de eu me levantar pior do que antes. Eu me ajoelhei e levantei pior do que antes de me ajoelhar, simplesmente porque eu não consegui derramar a minha alma na presença de Deus. Multidão de preocupações, ansiedades, tantas que não conseguimos nem sequer orar. Mas Ana, embora tinha uma multidão de ansiedade, de preocupações e cuidados, ela conseguiu. Esse é o alvo da oração. A adoração, a essência da adoração é derramar a alma na presença de Deus, para Ele nos encher do seu Espírito e nos confortar, e nos fortalecer, e nos dar direção. E já não era triste o seu semblante. Deus ouviu a oração de Ana, lhe deu um filho, ela cumpriu o voto. Talvez Deus não vá lhe dar o filho, ou não vá lhe dar a solução do que você está pedindo, mas o fato é, quando Deus diz não, Ele dá forças para suportar. E quando Ele diz sim, Ele opera o livramento. Ele é Deus, Ele é sábio, Ele sabe o que faz. Confiemos em Deus, meus irmãos, porque Deus não está apenas preocupado em responder e resolver os meus problemas pessoais. Ele tem planos e Ele quer, através destas coisas humanas e pessoais, executá-los na terra. E por isso Ele trouxe à existência o grande homem de Deus chamado Samuel. Vamos orar silenciosamente. Eu gostaria de terminar dizendo: não orar é pecado. Não orar é pecado. É desprezar a comunhão com o Deus vivo e todo-poderoso. Orar não é reza. Orar não é falar aquelas frases que a gente já sabe e terminar dizendo em nome de Jesus. O coração está congelado. Você tem certeza que não passou do teto? Você sabe que você orou no vácuo, no vazio? Nem você acredita na oração que você fez. O que dizer Deus? Mas lembre-se, se você se ajoelhar e se humilhar, e você começar a exaltar a Deus pela sua grandeza, e você se lembrar como Ana se lembrou de quem Deus é, Ele é o Senhor dos exércitos, e se você prosseguir se humilhando sob a potente mão divina,
Naquele momento que você sentir a alma escorrendo porque está sendo derramada, você vai experimentar a visitação do Espírito Santo. E quem conhece essa visitação sabe que o maior e melhor prazer desse mundo não chega aos pés da experiência de se derramar diante de Deus e ser visitado por Deus. Portanto, ame a oração, porque amar a oração é amar a Deus.